A Tesla lançou oficialmente o seu caminhão em dezembro de 2022. Foram 3 anos de atraso, mas agora você finalmente pode encomendar o seu. Eu acredito ser inevitável a transição para os caminhões elétricos. Os motores elétricos fornecem um enorme torque de forma instantânea, se mantendo em uma grande faixa de rotação. E é por isso que muitas locomotivas a diesel possuem na verdade motores elétricos, acionados pelos geradores a diesel. Os caminhões elétricos também possuem frenagem regenerativa, quando os mesmos motores que acionam o veículo se tornam geradores, recuperando energia para a bateria. Olha só esse gráfico de uma rota de 800 km feita por um caminhão da Tesla. A linha azul é o nível de carga da bateria, que descarrega conforme ele se desloca. A linha em cinza é a elevação do terreno. Dá pra ver que a bateria gasta bastante conforme ele sobe uma montanha, mas quando ele desce novamente, ela recarrega. Como a rota feita por eles começa e termina praticamente na mesma elevação, a redução da carga da bateria é quase toda referente ao deslocamento horizontal, além de algumas perdas que obviamente existem. Isso é algo incrível dos veículos elétricos. Eles também praticamente não consomem energia caso o veículo esteja parado no trânsito. Não emitem gases poluentes no deslocamento, claro, se a energia usada nos postos de abastecimento for de fontes renováveis. São mais silenciosos que os de motores de combustão interna e possuem menos peças móveis, estragando menos. E o da Tesla já possui uma autonomia razoável de 800 km. Parece pouco contra os cerca de 1.500 a 2.300 de um a diesel, mas segundo a Tesla, 80% das rotas nos Estados Unidos possuem menos de 400 km. Ele também tem várias telas maneiras e o assento no meio, igual a uma McLaren F1, muito moderno. Mas aí é que começam a surgir os problemas. A Tesla é uma dessas empresas disruptivas do Vale do Silício, que não costumam perguntar aos clientes o que eles precisam, porque acreditam que eles não saibam o que querem até você mostrar a eles. Muitas vezes isso é válido. Foi difícil mostrar o potencial dos carros para as pessoas quando ele perdia para um cavalo. Mas uma empresa inovadora também deve ter um grande entendimento das necessidades dos clientes, o que parece ter faltado no design da cabine do caminhão da Tesla. E a empresa descreve o veículo como construído em torno do condutor. Vamos ver 3 pontos em relação à cabine, relatado por alguns caminhoneiros e outros que eu achei importantes. Começando pela posição do assento. A Tesla colocou ele bem no centro para dar uma melhor visibilidade ao motorista. Eu até achei legal, mas eu não sou caminhoneiro. Segundo eles, dificulta atividades como acesso a algum terminal de portaria e trocas de documentos pela janela. Eu acho que a Tesla visualizou um dia a dia com essas tarefas mais simples automatizadas, o que não está longe, mas ainda não é a realidade para a grande maioria dos caminhoneiros. Também torna a ultrapassagem mais difícil por estar mais longe do meio da pista, dificultando a visibilidade. E aquela debruçada sobre a janela para olhar para trás na hora de dar a ré também já era, só usando os espelhos e as câmeras de ré. Mas como as imagens das câmeras são visualizadas numa tela, se o caminhão estiver quase parado não tem o efeito paralaxe. Aquele efeito que quando você mexe a cabeça e olha por um outro ângulo, muda a posição aparente de um objeto em relação ao outro, e que dá uma boa noção da distância deles. E se você está se perguntando se vai ter lugar para um caroneiro, sim, tem um banco dobrável ali na parede, atrás do banco do motorista. Só deve ser meio estranho ir conversando com alguém atrás. As portas são localizadas nas laterais, obviamente, mas na parte mais traseira da cabine, o que impede a instalação de uma cama, e a cabine até que é bem grande, mas tem esse corredor atrás do assento que ocupa uma boa parte do espaço interno. Segundo a própria Tesla, é uma cabine para viagens diurnas, não cabine-leito. Então a estratégia deles é focar no mercado de transporte regional ao invés daquele de longas distâncias, que demoram dias. Eles falam que a cabine é tão grande que o motorista pode ficar em pé, pendurar o casaco em um gancho que eles colocaram, muito importante, e trocar de roupa sem se expor ao ambiente externo. Yeah, that's actually like a really big deal. I mean, you're a tall guy, Elon. You're able to stand up just fine, and you can still stand up, and you can shed your jacket, put it on the wall, all in the comfort. You can put your coveralls on while in the cab. Ficar em pé nem chega a ser um diferencial, outros caminhões também são assim. Basicamente trocaram a cama por um corredor com closet, e vendem como algo super inovador. That level of space is unheard of. We were able to do that with some pretty innovative packaging. Mas uma cama é muito importante para o motorista. O Código de Trânsito Brasileiro proíbe o motorista profissional de transporte de carga de dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas, devendo descansar por pelo menos 30 minutos. Apesar de ter saído uma lei em 2022 que dá uma brecha para isso.
Durante esses descansos, aquela cama que vem na maioria dos caminhões dá uma boa ajuda para o motorista, tanto quando não se encontra um lugar para descansar, quanto poupando uma graninha com hospedagens. Lá fora a legislação é um pouco diferente, mas também exige um descanso de tempos em tempos. Em 30 minutos, segundo eles, é possível recarregar 70% da bateria, então o caminhão deles poderia ser usado para viagens muito mais longas. Talvez a Tesla ainda faça uma outra versão com cama para esses deslocamentos mais longos. E por fim, ela tem um painel bem minimalista, que basicamente se resume a duas telas touchscreen de 15 polegadas, a mesma usada no Tesla Modelo 3, o que eu achei muito maneiro. Mas tem um ponto levantado pelos motoristas que faz sentido. Como não há botões físicos, você precisa olhar para a tela para poder clicar no botão certo, ou seja, precisa tirar os olhos da estrada. Se fossem botões físicos, o motorista meio que já sabe onde estão e podia ir tateando. Talvez fosse uma boa opção colocar telas, mas manter alguns botões físicos para algumas funções mais importantes durante o deslocamento. Eu acho que a Tesla ganha uns pontos por tentar inovar em uma área tão tradicional, mas as cabines são todas muito parecidas, não é à toa. São muitas décadas de otimização. Só o fato de transformar um caminhão tradicional em um elétrico já é um avanço incrível e com muitos desafios. Mas me diz aí o que você acha desse design e se faltou comentar algo. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado também aos apoiadores do canal e até a próxima.